Fábio, eu conheci um negócio que é a tua cara. Eu falei: "Meu Deus, o que que é a minha cara agora, né?". Uma tal de constelação. E lá fui eu então, participar de uma, amei, que eu gosto desses negócios, assim. E quando eu comecei a ver que, participando de encontros, que muitas pessoas tinham desafios emocionais. Eu estava lá com a minha depressão suicida, outros com ansiedade, outros com a tristeza, outros com esquizofrenia, outros com tal do TDAH agora, tá famoso aí, autismo. E aí eu falei: "Cara, esse negócio faz sentido". E fui então que eu comecei a estudar. Comecei a estudar primeiro no Brasil, depois eu fui pra Alemanha estudar com Bert Hellinger, tive essa possibilidade de estudar anos com ele, com os pupilos dele. E e aí eu comecei a entender a minha história. Comecei a entender que a minha depressão, gente, vinha de um movimento interrompido, um vazio emocional muito grande. E quando eu fiz a primeira constelação para olhar para esse vazio emocional, a minha primeira constelação me mostrou a minha ancestralidade indígena. E foi um tanto novo para mim, não por não saber, porque a minha mãe é bugre, né, minha mãe é indígena, o meu vô é índio e a minha mãe é descendente, com português. Mas sabe quando você pensa assim: "Ah, é lá no né, muito longe", assim, não sei, eu não entendia isso. E a minha primeira constelação me mostrou. Isso para vocês entenderem as emoções. A minha constelação me mostrou que a minha alma estava vazia e triste, inicialmente, porque eu tinha me desconectado de quem eu era. E eu: "Puta merda, como assim me desconectei?". E na constelação mostrou que eu era uma alma livre e que eu não nasci para ficar presa. Descendente de índio, né, gente? E aí eu entendi que eu não nasci para trabalhar no escritório, eu não nasci para caber nas caixinhas que as pessoas dizem que é a certa, eu nasci para ser livre, para ser abundante, sabe essa abundância de saber que se tiver fome vai ter bicho para caçar, se tiver sede você vai catar água no rio, vai chover, alguma coisa vai acontecer. E gente, depois que eu recebi essa mensagem, tanta coisa me fez sentido, porque eu tinha ficado anos da minha vida tentando me encaixar em lugares que eu não cabia em nenhum. E aí eu amei aquilo ali, falei: "Vou estudar mais esse negócio", comecei a estudar mais. Mas eu ainda tinha o vazio. Aí, ao ainda perceber o vazio, lá vai a Fabiana estudar um tantinho mais, tá, gente. Porque, gente, às vezes o sistêmico é uma coisinha que a gente precisa olhar. E às vezes, não é uma não, tem mais. E eu era tipo uma cebola com camadas. E eu fui aquela pessoa que eu precisei ir um pouquinho mais fundo. E nessa segunda vez que eu olhei, eu fiz uma constelação e a minha mãe, ela não conseguia me olhar. Ela olhava para longe. E naquele momento eu identifiquei, a minha história de vida. Sempre foi assim. Mamãe sempre era de cuidar muito das outras pessoas, mas não conseguia cuidar da gente. Não da forma que eu esperava, né, que fosse o ideal, enfim. E por um tempo eu pensei: "Nossa, será que ela não me ama, ela não me olha?". Até compreender que às vezes a gente não tem para dar algumas coisas porque a gente não teve. Ou porque a gente tem dores muito profundas próprias. E aí, eu lembro que eu vi na constelação que a minha mãe também não teve o amor dela. Foi colocada a minha avó,
E nisso a minha avó não olhava pra minha mãe também. Aí colocaram minha bisavó também não olhava. Eu entendi que havia um laço de amor interrompido que vinha lá de trás. E certo dia, conversando com a minha avó, que ainda vive, já está mais de 107 anos, a minha família tem uma boa durabilidade. Eu perguntei: "Vó, eu sempre ouvi você falar do teu pai, que o pai dela ensinava matemática. Mas eu nunca vi tu falar da tua mãe". Ela me disse: "Minha filha", minha avó é daquelas que usa calça com vestido, sabe, e aquele lencinho na cabeça, minha avó é benzedeira. E ela disse: "Minha filha, a minha mãe morreu depois que eu nasci, eu era ainda menininha". E aí eu entendi de onde vinha uma raiva, eu sempre tive uma raiva, eu era até magra, que é magro demais e a gente é raivosa, sabia? Comia, comia, mas era magro, por isso que fala magro de ruim, é verdade. Eu tinha uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Sim, uma raiva de querer as coisas diferentes, não era uma raiva de querer bater em alguém, mas era uma raiva de revolta. E aí eu entendi. Quando as pessoas perdem os pais e elas são muito novas, elas tendem a ter uma raiva muito grande dos pais. E essa raiva segue por gerações. E essa ausência de uma mãe lá atrás levou que um amor interrompido chegasse até mim, trazendo esse vazio que eu sentia. Quando eu encontrei a minha Bisa na constelação, numa dinâmica, cara, tudo mudou. Foi tirar com a mão. Então não estou falando algo para você que eu fui lá na Alemanha estudar e o Bert me falou. Não, eu vivi na minha vida. Para dizer que eu nunca coloquei uma gota de remédio na minha boca. Uma vez eu tomei, acho que 3 gotas de um trocinho que é uma gotinha, nem lembro o nome, acho que era Rivotril, sei lá o que que era. Dormi 3 dias, com 3 gotas. Falei: "Não, não quero isso para minha vida não". Gente, sem uma gota. Eu saí do quadro depressivo. Eu comecei a ver vida novamente. Eu comecei a ter brilho nos olhos. Até a minha pele mudou. E eu falei: "Cara, esse negócio é bom". E aí me afundei para estudar mais e mais e mais. Não parei mais. Hoje, o que eu faço é eu ir para frente, também levar pessoas a compreenderem tudo isso que eu faço, porque eu saí desse movimento através disso que eu ensino hoje para vocês. Então não é algo que eu li num livro, que alguém me contou. Não, eu vivi isso. Eu vivo isso na minha vida, diariamente. E aí eu posso falar de N coisas para vocês. Posso falar de ansiedade, por atendimento, né? Já atendi muitos casos de ansiedade, já que a gente está falando de emoções hoje. Aonde a ansiedade, gente, ela pode ser algo que passa de geração em geração. Você vê assim: "Nossa, meu pai tem, minha avó tem, alguém tem", né. E a ansiedade, ela traz uma energia assassina muitas vezes, que é solta através da crise de ansiedade. Como assim, Fabiana? Quem aqui tem alguém aqui que tem ansiedade? Levanta a mãozinha. Temos ali. Então, observe a sua crise de ansiedade. Muitas vezes, na ansiedade, a pessoa começa o quê? Ela tem uma palpitação. E parece que ela vai o quê? Morrer. Então, isso traz uma informação que na família dessa pessoa, alguém foi assassinado. E o descendente carrega esse sintoma de: eu vou morrer, eu vou morrer. Ainda, pessoas que tiveram pais extremamente severos, pais exigentes. É como se fosse morrer, que era uma criança. Era uma criança, era para ter alguém de confiança, alguém que eu pudesse confiar, mas não, era alguém que me traumatizava, era alguém que me exigia demais. Então as emoções, onde eu quero levar vocês, que as emoções que a gente sente, vêm, sim, de desafios que a gente vivenciou,
na infância. Às vezes, alguém morreu perto de nós, a gente não teve tempo de salvar. E existem coisas ancestrais que chegam até nós, pelas células. Informações vêm da nossa ancestralidade. Não é só pai, mãe, vovó, não. Tem mais para trás. No ser eu explico tudo isso mais profundamente, na FIS, na ordem. Porque, às vezes, a ansiedade que eu falei que vem de um assassinato foi de alguém que veio lá da guerra e você tem isso muito perto de você. E na guerra a gente precisava ser um tantinho ansioso. Por quê? De onde vem o inimigo? Onde que eu tenho que olhar? Onde que eu tenho que cuidar? Faz sentido essa noia toda. Mas na vida tua de hoje não faz sentido essa noia toda. Mas entende que a gente carrega mais do que a cor dos olhos e o tom da pele? Lembra quando eu disse que a minha parte indígena, que é indígena amazônica, dizia que eu precisava ser livre? Não fui eu, foi 3, 4 gerações para trás. Mas eu carrego em mim essa sede de liberdade, essa sede de conhecer o mundo, essa sede de liberdade geográfica, que me faz viajar tanto e trazer para vocês aprender a ter a liberdade geográfica que hoje eu tenho. E em mim também ecoa uma outra ancestralidade, a italiana, a alemã, a árabe, que diz o quê? Lujinha? Que diz o quê? Fazer. A gente precisa ter dinheiro, né, guardado debaixo da cama, não pode ter falta. E aí isso me fez fazer dinheiro. E hoje eu ensino vocês a fazer dinheiro também, porque eu quero liberdade de tempo, geográfica e financeira. Então, na nossa ancestralidade, não vem só coisa ruim, não. Vem coisa boa também. Vê essa mulher determinada, essa mulher executora, essa mulher que não tem fim de semana e dia santo, essa mulher que se vier uma mata na minha frente para eu desmatar, eu vou desmatar ela inteirinha. Dá um jeito. O que é preciso fazer para construir aqui? Vamos fazer. Mas também com tudo isso, vem emoções. Que para mim veio a depressão, veio sim a ansiedade um tempo. Para você, o que pode ter vindo? Talvez você tenha um transtorno de déficit de atenção, porque você não consegue focar no aqui, você está voando no mundo, procurando o que falta. E às vezes, você é aquela pessoa que tem o TDAH, as pessoas falam, meu Deus, como tu é fria, tu não sente saudade das pessoas, porque o TDAH ele não sente saudade. Mas não quer dizer que ele não ama, mas ele não tem esse movimento de, ah, aí tu fala para os outros que tu não sente tanta falta assim de alguém, os outros, nossa senhora, coração gelado. Não tem a ver. Tem a ver com uma condição, porque você está em busca de algo muito além. Bipolaridade. Bipolaridade é outra coisa, gente. Antigamente eu via bipolaridade só onde tinha assassinato na família, porque o bipolar é o 8 e 80, né? Vocês já viram isso? Uma hora ele tá bonzinho, outra hora ele tá virado no cão. Porque ele é vítima e agressor. Mas hoje, sabe onde que eu tô vendo o tal da bipolaridade, gente? Nos filhos de pais separados. Sabe por quê? Eles vão na casa da mãe, tem que ser de um jeito. Eles vão na casa do pai, tem que ser do outro jeito. Eles vão na casa dos pais do pai, tem que ser do outro jeito. Eles vão na casa dos avós maternos, tem que ser do outro jeito. Eles estão doidos. Eles não sabem mais o que é certo ser na vida. Alguém pediu do suicídio aqui, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Suicídio também é uma emoção, tá? O suicídio, Janete, isso é um tema bem comum. Ele vem muitas vezes de eu não conseguir aceitar quem eu sou. Não é à toa que a gente tem um método SER, que chama-se SER. Vocês estão sabendo, né? Que a gente tem uma imersão incrível de 3 dias daqui a uns dias. Tá quase aí. Por que método SER? Quando você não se permite ser, quando você quer tirar de você, quando você quer excluir de você quem você é, a sua história,
Eu não quero aceitar os índios em mim. Eu não quero aceitar os árabes em mim. Eu não quero aceitar os italianos em mim. Eu não quero aceitar alemão em mim. A minha mãe, eu não faço parte disso. Quando a pessoa quer excluir parte dela, ela pode ter tendência a desenvolver uma doença autoimune, porque é se matar a si próprio, ou ir para o suicídio. Então, quando eu não aceito a minha ancestralidade, eu não aceito quem eu sou. Por isso que no Método Ser eu levo vocês a pegar todas essas partezinhas. Porque é o que a gente completa lá. É a egrégora de força. É o grande portal. Gente, vocês estão de olho com o equinócio do dia 20? É um portal de divisão do tal do joio e do trigo, que você já deve estar ouvindo há muito tempo, que vão separar o joio do trigo. Você vai ter que sair de cima do muro e decidir de que lado você está da história da humanidade. Máscaras estão caindo lindamente nos últimos meses. E vai ser muito forte. Dia 20, equinócio, é onde realmente 2026 começa. Um grande portal aqui inicia. Uma nova terra. E se você está aqui comigo, é porque você é chamado a estar nessa luta da nova terra. Você é um guardião da luz e dessa chama sagrada. Senão não é à toa que você está aqui me ouvindo. Não é à toa que você está aqui me ouvindo. Não existem acasos. E essa nova terra está chegando e você precisa estar apto para esse novo movimento, esse novo momento. E lidar com luz e sombra. Mas agora é mais desafiador ligar com a luz do que com a sombra. Vou dizer para vocês. A luz assusta. A abundância, a riqueza, a prosperidade te torna muito diferente de quem você foi até aqui. E às vezes a gente tem o tal do pertencimento familiar. De medo de deixar de pertencer, se virar pobre, se virar ficar bem, se tá feliz, se tá saudável. É uma nova era começando. E o ser é um portal de transformação coletiva. Milhares de pessoas vibrando junto para uma transformação. Então, voltando ali ao caso do suicida, ele não aceita quem ele é. Ele não aceita a história. Porém, não é só isso, tá? Não é só isso. Não, a aguinha que tô com a garganta. Hoje nós tivemos entrevistas, podcast o dia inteiro. Uma delícia. E amanhã estarei em Maringá. Estaremos. Então, ainda falando do suicida, muitas vezes, além de não aceitar os pais, às vezes existe outra dinâmica, que é: eu sigo alguém que morreu e que eu amo muito. Lembra que eu falei da depressão depois da morte do meu avô? Porque eu fui criada pelo meu avô, assim. Não é que eu fui criada, eu ficava muito tempo com o meu avô. Eu era netinha mimada. E após a morte dele, é como se algo em mim quisesse acompanhar ele. Então, muitas pessoas se matam com a impressão que, se elas morrerem, elas vão ver a pessoa que elas amam muito. Então, se vocês lerem cartas de pessoas que deixam, muitas vezes elas estão dizendo: eu estava com uma tamanha saudade que eu fui atrás de quem se foi. Mas eu penso que isso não adianta. Mas é o inconsciente. Existe ainda mais uma dinâmica, que é uma dinâmica de morrer por alguém. Essa é muito grande, muito grande. E eu vou dizer, para eu ter entrado nesse assunto aqui, é porque tem alguém que está aqui que tem essa frequência. E essa pessoa que ela quer morrer, muitas vezes, eu vou dizer para vocês, de 10 casos, porque eu atendi muitos casos como esse. Por quê? Porque era a minha história, né, gente? A gente atrai o que emite. A maioria dos casos vinham pessoas que queriam salvar a mãe. Então, se você está aqui me ouvindo, você está com um problema que você, cara, você quer morrer. Você não vê mais alegria na vida. Você está apagada. Apagado também. Pode ser com o pai também, pode. E você não resolve, você não faz merda nenhuma para sair de onde você está. Os seus filhos vão olhar para essa dor. E muitas vezes um filho, uma filha olha para essa dor falando assim: deixa que eu me mato. Não se mata você, não. Eu vou. Então, eu vou dizer para vocês: se eu calcular 10 casos de suicídio, 8 quer morrer pela mãe.
7 pela mãe, 1 pelo pai. Um pode ser que é porque não aceita pai e mãe, e outro porque quer seguir alguém na morte. Vocês entenderam o quanto você se transformar e se curar na tua vida vai liberar seus filhos para terem paz na vida deles? Estão me entendendo? Porque os filhos se põem numa posição de salvar os pais. E isso não importa o tamanho, tá? A gente só espicha. A gente só espicha. Então, esses são os contextos para quem me perguntou, e muito obrigada, porque é um termo bem polêmico, mas é um termo que deve ser abordado, assim como muitos outros, assim como o abuso deveria ser mais abordado. Porque eu que trabalho com isso há mais de 14 anos, até o cachorro está concordando. Eu que trabalho com isso há mais de 14 anos, já atendi mais de 16 mil pessoas, gente. Aquilo que às vezes a gente lê na manchete e diz, existe praticamente em todas as casas. Ele só não é falado, tá? Eu não vou entrar nisso agora, tá? Por quê? São feridas muito profundas e eu faço isso em espaços mais seguros. Então, eu seria, como é que diz? Leviana em lidar uma ferida tão grandiosa dessa forma. Então, por isso que a gente tem a minha forma de contribuir com a humanidade, que eu me decidi, nos próximos anos, ajudar o maior número de pessoas, existem feridas que tá aí. Você vai no YouTube, tem 500 vídeos meu, vai lá ver. E, por favor, vê se dá uma curtidinha, tá? Porque você ajuda meu canal a crescer. Fabiana Zialas. Cheio de material. Você vai no meu Instagram, cheio de material. Vai no TikTok, tem material. Vai no LinkedIn, tem material. Se é do tempo do Facebook, tem material também. Vocês têm que ver. Tá gratuito para determinadas feridas. Terminadas outras feridas, a gente tem isso ao vivo. Tô aqui para vocês. Tô aqui para vocês. Tô aqui para você. E tem algumas feridas que a gente precisa estar um pouco mais próximos. Porque a proximidade, a gente se cura no encontro. Lembra da bolita do zóio? Quem já foi nas minhas imersões sabe. Eu ando o tempo todo. Eu sou a loucura de quem me filma. Porque eu preciso olhar na bolita do zóio do 6. Deus não deu essas coisas maravilhosas pra gente ao acaso. Não deu. Então, existem feridas que a gente precisa do olhar, a gente precisa do encontro mais próximo. E existem feridas que essa proximidade ainda não é o suficiente, a gente tem que ir um pouco mais profundo. E é por isso que eu tenho níveis de auxílios. Tem nível de auxílio para empresário, que é um outro nível. Tem um nível de auxílio de formação, tem um nível de auxílio de imersão, porque é a tua ferida. Então é muito leviano eu abordar uma ferida tão profunda falando aqui aos ventos. Então a gente tem esse movimento, esse respeito. Mas só dizendo que são coisas que precisam ser abordadas, tá? Tem coisas que precisam ser vistas. Por quê? A única coisa que eu vou dizer sobre isso é que muitas vezes, quando uma pessoa passa por essas situações, ela passa a vida passando por isso. A vida. Uma vida inteira. Aquilo se repete na adolescência, na fase adulta, na parte física, na parte emocional. Ela não se sente merecedora de fazer, de realizar. Ela não se sente merecedora de ser feliz, de ter prazer, de fazer dinheiro. Então, isso deve ser curado. Porque, gente, condição não é destino de ninguém. Condição é uma condição que tem nesse momento, que eu estou nessa merda, porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Se eu mudar o que eu estou fazendo, eu vou mudar a minha condição. Mas eu preciso, para ir do ponto A para o ponto D, fazer uma jornada. Mas essa jornada tem que estar disposto a fazer. Tem que dedicar o tempo, tem que dedicar energia, tem que dedicar dinheiro, tem que dedicar ação. É bíblico.
Vocês já viram Jesus dizendo, eu te curei, meu filho? Não, o que ele diz? A tua fé, criatura, te curou. A tua fé de vir até mim pedir algo. A tua fé de me tocar. A tua fé de orar. A tua fé de bater a cabeça lá, que tem os que ficam batendo lá, pedindo, pedindo, até que aquilo se materialize e aconteça na vida. Cadê a tua ação? O teu movimento de sair da merda que tu tá e ir pro próximo nível. Porque tem gente que fala, tá uma merda, mas tá quentinha? Você gosta do quentinho? E eu falo com conhecimento de causa, porque muitos anos eu vivi na merda quentinha. Depois eu mudei. Mudei da merda quentinha, sabe pra onde que eu fui? Pra outra merda. Mas tem um nome mais bonito. É algema dourada. Então eu saí da merda quentinha, que tava fedida, mas tava quentinha. Eu fiquei lá por um tempo. Ah, coitada de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me apoia. Minha filha não me ama, não me respeita. Meu marido, ai, meu marido me apoia também. Ah. Fiquei na merda muitos anos. Depois, eu fui para outra coisa, que é a algema dourada. A algema dourada é, tá ruim, mas tá bom? Sabe aquele emprego que você ganha bem, mas tá uma bosta? Você vai trabalhar que parece que você tá indo pra guerra. Inclusive, você fala, tô indo pra luta. Estou colocando a minha farda, catando meu rifle e tô indo pra luta. É algema dourada. Eu ganho bem, tá ruim, mas tá bom. Aí eu tive que me libertar disso também. Para hoje viver o que eu amo fazer, gente. Amo. Eu tenho outras 4 empresas, ou 5, já me perdi nas contas. E hoje, o que eu amo fazer é isso aqui. Por quê? Gente, não tem preço olhar na bolita dos olhos de vocês e ver vocês brilhando de novo. Chegou hoje os livros. Ah, depois eu vou postar para vocês. O volume 2 que os meus mentorados escrevem, chama O Poder de Ser Quem Você É. Onde eles escrevem as transformações. Eu choro de ler, porque é lindo saber que hoje eu posso ser na sua vida o que alguém já foi na minha. Alguém pegou na minha mão, alguém falou, Fábio, tem um troço que é a tua cara. A Silvinha, minha amiga linda. Vários mentores pegaram na minha mão e mostraram o caminho para cá, para lá, para lá, para lá. Outros me deram um chute na bunda também. Foi bom, foi ótimo. Precisei. E hoje eu sou essa pessoa. E eu fico imensamente feliz. Porque eu vejo como eles entram e como eles saem. E é lindo. E o brilho nos olhos das pessoas se refletem no meu. Você entende que quando eu olho você, eu me vejo no seu olhar? O quanto, quando você confia em mim, tá aqui nessa live, que você tá aqui ainda, por algum motivo, você confia no que eu tenho para te entregar. E isso é fé. E essa fé é o que remove montanhas. Essa fé é o que transforma tudo. Essa fé é o que cura, é o que transcende. Então a gente se cura nesse encontro. Então a tua condição não é o teu destino, ela é algo momentâneo que você está passando e deve estar bem complicadinho, porque, como eu disse, está tendo essa mudança da frequência Schumann. Vocês abrem essa bendita dessa câmera para eu enxergar vocês. Gente, que mania, porque vocês têm medo de ser visto. Aí quer fazer dinheiro, vai fazer dinheiro, o cu que vai fazer dinheiro. Como é que vai fazer dinheiro se não é visto? Demorei para soltar um cozinho, né, gente? Esse ano vai ter até camiseta de cu para vocês. Que vocês gostam do cu, camiseta. Por quê? O cu, gente. Vocês precisam ser vistos, se mostra. Ai, mas tô descabelada. Dane-se! Apareça pro mundo, mostra quem você é. Olha aí, mulherada linda, Sandra, Eliane, amém, que vocês estão se mostrando. Tem uns que não tem nome, aí tá nome de Samsung, usuário não sei o quê. Rosana, parece pra vida, gente. Eu quero ficar famoso. Quero ficar famoso, ver uma luz na tua cara, você, ai, vergonha. Não tem como ser famoso desse jeito, não. Para ser famoso, tem que ser visto.
Começa aqui. Começa aqui. Sejam vistos, se mostrem. Às vezes tu é uma pessoa foda, que tu tem um trabalho incrível para entregar para os outros, que só você faz, mas você não se mostra. Você acha que as pessoas vão bater na tua porta para comprar? Você precisa mostrar o que você faz para o mundo. E se não está mostrando, pelo amor de Deus, me vá para o ser. Vai liberar essa desgrama na tua vida. Condição não é destino, mas se você continuar fazendo o que tu está fazendo, tu vai ter a mesma vida. Você só vai mudar de vida se você mudar o que você vem fazendo. E esse é um convite que eu te faço. E ó que, gente, eu sou muito boazinha, porque toda vez que eu convido, eu falo pro Matheus, do time, né? Eu falo, Matheus, vamos ajudar esse povo a decidir, porque ô povo desgramado para aprender, viu? O que tem que fazer com vocês? Vocês acham mesmo que é só vendo livezinho que você vai melhorar de vida? É só ler livro? É uma beleza ler livro. Os meus estão comigo sempre. Eu escrevo livro, porque eu sei que isso transforma vidas. Mas, gente, a gente precisa de dinâmica de libertação. A gente está cheio de amarra invisível lascando com a vida da gente. Cheio de barreira. Cheio de fiozinho invisível que fica te puxando para trás. Que quando tu tá feliz, vem alguma coisa para te tirar da felicidade. Quando tá tudo indo bem, mas tá indo tudo tão bem que tem alguma coisa errada para acontecer. Fez dinheiro, algo puxa todo o teu dinheiro de volta. Para, isso não é normal, são amarras invisíveis. E a gente tem oportunidades incríveis de fazer dinâmicas em conjunto para libertar e liberar tudo isso. E é isso que eu vou entregar para vocês no Método Ser. 3 dias, e 3 dias, que não é para você querer que alguém te apoie, que eu tenho visita em casa. Foda-se. Vai curar a tua vida. Diga, eu preciso de 3 dias. Visita. Se quiser, vamos junto. Visita vai te agradecer pro resto da vida, tenho certeza. Você sabia que os convidados, gente do céu, os convidados amam. Porque eles vão lá assim, pensando, vou lá dar uma passeada em Cascavel. Ficar 3 dias lá no Tuiuti, vou lá acompanhar a doida que me convidou, não tem mais o que fazer. Esses recebem tudo. Por quê? Porque estão cagando. Eles chegam lá reganhados. Vou ouvir o que essa doida tem para falar. E quando vê, eles estão transformados. Sabe? Porque eles não estão fechados, noiados. Estão abertos. E é assim que eu te convido para estar lá. Aberto e aberta para estar lá. Disponível. Para a vida que você pode ter. Se eu consigo, você também consegue. A gente só precisa andar com pessoas que chegaram onde a gente quer chegar. Tá próximo. Não importa o tanto de tempo. Se agora você pode estar um pouquinho de tempo lá 3 dias, deixe 3 dias. Porque a gente vai caminhando, vai podendo estar mais pertinho, mais pertinho. Dá vontade de grudar na pessoa. Então são 3 dias, gente. Que vai achar alguém que cuide dos teus filhos, pelo amor de Deus. Não é possível que você não tenha uma mãe, uma sogra, um sogro, uma tia, o pai dos amiguinhos. O pai da criança, a mãe da criança. Se puder, arrasta o marido junto. Por quê? Porque é uma beleza, uma benção estar com o marido junto lá. Às vezes ele vai emburrar de com virado, mas leva. Garanto que eles vão amar. Tá lá também. Porque é 3 dias de desfrute. Tem música, tem teatro, tem aprendizagem. E nada é o acaso. O teatro, a música foi escolhida a dedo para a tua transformação. Então fica do início até o fim. Porque durante os eventos existem frequências de cura. E às vezes o remédio tem que ser tomado 3 dias. Mas a belezura pensa, não. Foi embora que cansei. É bem na hora que eu cansei que estava ali o remédio que tu precisava, criatura. Eu estou te dizendo, não existe nada igual esse evento de 3 dias que vai acontecer em Cascavel, de 27 a 29 de março. A minha parte eu faço. Eu venho, eu explico que essa tristeza, esse vazio, essa ansiedade, essa depressão que você sente, esse seu não saber lidar, essas psicoses que você carrega, tudo isso tem um fundo, uma raiz, isso pode ser visto e transformado. Eu não estou falando de algo que eu li, eu estou falando de algo que eu vivo.
que eu vivo e que vai estar muita coisa relatada nesse livro, que vai ser lançado lá, inclusive, de pessoas relatando as suas transformações. Só de ir no método ser tem transformações. 3 dias de mudança e transformação. Então, para ajudar você na sua decisão, eu só faço isso nas minhas lives, vocês sabem, né? Hoje a gente está, na verdade, a gente está no lote 2 ainda. O lote vai virar de novo daqui um pouco, tá? A gente está, eu vou fazer para vocês que estão aqui na live comprarem agora nessa live, né? Hoje até a meia-noite. Se o Matheus estiver aí, senão depois deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço o que eu prometo para vocês. O povo fica doido comigo. Comprar hoje até a meia-noite, eu dou mais um ingresso para você, trazer quem você ama. Ou trazer aquele convidado que vai te agradecer o resto da vida. Gente, é 12 vezes de R$ 72,09. Sem brincadeira. Dá um hambúrguer. Dá menos que uma pizza por mês. Você consegue não comer uma pizza por mês e transformar a sua vida? Você consegue fazer isso por você? O Matheus está aí para atender vocês. Então, o Matheus já está sabendo. Até a meia-noite de hoje, você comprando, você diz, eu estava na live. E o Matheus, você compra com ele, ele vai mandar um link, ou qualquer coisa, ele põe um link aqui no chat para vocês comprarem. E além disso, Matheus, eu vou fazer aquela questão do... Deixa eu pensar o que eu vou fazer para vocês. O AVB. Eu tenho um treinamento gravado com a base do sistêmico, quem é do Tempo da Arte de Viver Bem. Só esse treinamento é 1.997, só esse treinamento. Então, Matheus, você libera para quem comprar só aqui na live. Quem comprar até a meia-noite, é os 2 ingressos pelo preço de um. Para quem comprar durante a live, você joga o link aí, você dá mais um AVB para eles de 1.997. Olha, o cara é rápido, cara, tá ali já. Só para quem comprar durante essa live, vocês têm acesso a esse treinamento gravado para vocês verem durante um ano com toda a base do sistêmico para vocês. Só esse treinamento é 1.997. É o meu perpétuo que fica rodando. Então, bom, né? Já estão sabendo. E tem mais. A primeira pessoa, Matheus, eu já tenho uma, né? A primeira pessoa que comprar, anota, porque essa pessoa eu vou dar um abraço especial durante o Método Ser. Vai lá no camarim me ver. A primeira, tá? A promoção é só para quem está hoje na live. Ó, as crianças aí doloridas. Como assim? Eu não vou ganhar. É para quem está hoje aqui. Então, deixa eu anotar. O primeiro, camarim. Durante até a meia-noite, um ingresso vale 2 ingressos. E para quem comprar durante a live, leva mais o AVB de 1.997. A data, Rosana, no dia 27 a 29 de março, último fim de semana de março. Eu até tinha me perguntado, porque esse evento ele era para ter ocorrido no Carnaval. Mas não era no Carnaval. O Carnaval ele tem uma frequência muito interessante, tá? Só que muitos usam de forma errônea. Mas é uma data comemorativa. E tudo bem você pular Carnaval. Eu amava, hoje já não tanto. Pular Carnaval. E é só o primeiro, Marilei, é quem antecipa governo, é assim que funciona, porque cara, se tem uma coisa que eu dou presente é para quem fala, tô dentro. Eu gosto de gente desse jeito na minha vida. E quem é desse jeito, gente, precisa se espertar. Porque eu olho para a pessoa e falo, vamos abrir uma empresa? Se a pessoa bobeou, ela vai abrir. Porque eu sou determinada. Se eu determino a fazer um troço, eu faço. Tá? É desse jeito. Vem a ideia, bora lá. Então, é do dia 27 a 29 de março, começa às 9 da manhã, mas esteja antes lá para não perder nada. Porque, como eu disse, do início ao fim, tudo é desenhado para a sua transformação, para a sua mudança. Quem está no Instagram, isso vale para vocês também, tá? Porque algo me disse que eu precisava abrir no Instagram isso, por conta dessa mudança. Por que que o evento não foi no Carnaval e passou para o último fim de semana de março? Na verdade, era para ser qualquer fim de semana depois do dia 20, mas só tinha disponível Tuiuti
nessa data. Então, dia 20 é a hora da abertura do portal, ele está reganhado no mês de março. Então, nós vamos estar juntos, colapsando função de onda. Lá eu vou explicar sobre colapso de função de onda, eu vou explicar sobre centros energéticos. Juntos, nós vamos fazer... Gente, vocês viram? Comprei umas coisas lindas para vocês, porque a minha parte cigana, que tem cigano também, né, gente? Vai haver um movimento em conjunto, onde a gente vai usar frequências em spray de cura. Imagina o cheiro que vai estar lá. E durante esse movimento, nós vamos para dimensão teta, nós vamos para dimensões superiores, criar realidade juntos. Então, gente, é um movimento incrível. Por isso que eu digo, fique o tempo todo, porque eu estou preparando vários momentos muito bacanas para vocês, tá? Tava procurando um papelzinho aqui. Vários movimentos de sintonização, movimentos de criação de realidade, cocriação de realidade que a gente vai fazer juntos. Então, são 3 dias que eu vou olhando, tratando uma feridinha, outra feridinha, olhando para outra cicatriz que apareça. E tudo isso tem um porquê e para quê. Nada é o acaso. Tem momento de desfrute, o momento de desfrute, fique lá desfrutando. Não vá para casa, aproveite porque faz parte. Eu preciso te explicar. Lá no futuro, você vai entender. O desfrute faz parte da cocriação de realidade. Faz parte. E é por isso que tem tudo lá. Então, a gente vai ter momento de festa, a gente vai ter momento de centramento, a gente vai ter momento de chorar também, já leva, né, para pegar os ranhos, assim, leva um lencinho, leva um mantinho, porque às vezes você passa frio, você passa calor, dá de tudo naquele negócio, tá? Por quê? Dá tudo nesse negócio. Porque a gente está acessando muita informação. Entendeu? Então a gente acessa muita informação. Então aproveitem e estejam presentes. Estejam presentes os 3 dias. Porque eu digo a vocês, é algo que eu faço do fundo do meu coração, com toda com todo carinho. Mas não é para todo mundo. O ser não é para todo mundo. O ser é para pessoas que realmente querem estar lá, determinadas, abertas, responsáveis pela vida. Ela já parou de culpar o marido, a mulher, os filhos, o governo, a guerra, os ET. Não, ela já entendeu que é ela com ela. É você aqui dentro, o teu coração com o Criador. E agora é o momento da separação do joio e do trigo. E eu nem quero. Se você é pessoa mimizenta, chorenta, vítima, que está aí reclamando, já está triste que, eu comprei ingresso, agora não grandei, não ganhei, quem está aqui ganha. Você atrai o que tu emite. Quem está aqui hoje emitiu algo que está ganhando algo a mais. Por quê? Porque ela está emitindo isso. Fiquei chateada. Cura essa chateação. Emita o que essa pessoa está emitindo hoje, de ter essa abundância que tu não teve. Ou pensa, vou convidar uma amiga agora. Vou falar desse presente maravilhoso, porque quando a gente vibra abundância para o outro, para quem volta a abundância? Para quem volta, gente? Tudo que você deseja para o outro, volta para você. Quando você diz, desejou mal para mim, que volta em dobro. Para quem que você acha que vai voltar o dobro? Para quem? Para você, bonita. Bonito. Vai ser no Clube Tuiuti em Cascavel. Gente, um clube lindo. Fui lá. Ele tem uma bola no teto. Eu olhei para a Edna e falei, Edna, isso aqui é o mundo. Que olha o mundo aqui que a Edna me deu. Olha o mundo aqui atrás. Falei, Edna, o que é esse mundo dourado que você me deu? Ela falou, Fábio, porque onde você toca vira ouro. Falei, vamos tocar o mundo? E já falei, aqui é um buraco negro, levando todas as coisas ruins, trazendo coisa boa para nós. Vocês vão chegar lá, vocês vão olhar no teto, tem uma bola. Eu queria fazer um mundo lá em cima, mas não consegui projetar um mundo lá em cima, gente. Eu queria fazer um mundo, mas, aliás, tem um lustre gigante, lindo, maravilhoso, esquerre. Não vou estragar o lustre do lugar, né? Mas a minha vontade, saibam que lá, para mim, está projetado o mundo. Está projetado o mundo, tá? O evento foi em Foz ano passado. Esse ano ele veio para Cascavel, tá? A ideia do evento do ser é ser algo que gira. Como eu disse, o mundo. O mundo. E vai por mim, gente. Transformador. 3 dias.
por 12 vezes de R$ 72. Dá menos de 72, que se você comprar o ingresso agora, hoje, e dividir com alguém, que vai ganhar 2 ingressos, isso cai pela metade. É 12 vezes de 36, 37 pila. Pelo amor de Deus, gente. Ai, Fábio, mas não tem com quem ir. Pega a bunda e vai sozinho. A gente vai fazer um BlaBlaCar, tá? Acho que sábado agora ou no outro eu vou lançar o BlaBlaCar. E no BlaBlaCar, você pega e divide hospedagem, você divide o combustível, se vira, se movimenta. Faz algo dessa vida. Eu ia para a Alemanha, 12 horas de voo. Gente, se movimenta para ter a vida que vocês sonham. Sim, gestão. O de Foz é o de Cascavel agora, tá? Foi transferido. Não, o evento não é em Foz, Carla. O evento é em Cascavel, no Clube Tuiuti. No outro ano, que foi lá em Foz do Iguaçu. E teve gente que comprou lá. O desse ano, que gostou tanto que já comprou. E esse ano ele veio para Cascavel. Então teve essa mudança de rota, tá? Simone, só tem um por ano por enquanto, meu anjo. Por quê? Vocês não têm noção do que é movimentar milhares de pessoas para um movimento desse. Então é muita energia. Eu fecho a agenda. Eu tenho outras empresas para tocar. Então, por enquanto, ele está acontecendo uma vez ao ano, tá? E é assim. Eu tenho uma determinação que até 2030 eu farei isso, para ajudar o maior número de pessoas. Então, por enquanto, ele está acontecendo uma vez ao ano por conta disso, que tem as outras empresas. E, gente, né, precisa da gente estar tocando. E isso é o que eu estou fazendo aqui, gente. É algo surreal, mas a gente precisa mostrar para vocês que a vida é... Comprei lá no Método Cero, olha lá. Tem um monte de gente. A gente tinha 300 ingressos vendidos no ano passado, para vocês terem ideia. As pessoas compraram lá para estar de novo nesse ano, sem saber onde ia ser e quando ia ser. Tá? Por quê? Porque realmente é muito legal, né? E então são 3 dias, tá, gente? Dá um jeito, se vira, se tocou teu coração, esse é o teu chamado. Como eu já falei para você também, se você está nessa live, você é convidado para essa luta espiritual, para esse novo mundo que está começando. Você é um portador da chama sagrada que mantém essa luz acesa e vai auxiliar outras pessoas, tá? E essa é uma missão. E se essa é a sua missão, eu estou aqui para fazer você relembrar de quem você é. Porque, no fundo, você é uma luz vibrante, um guardião dessa luz que já está aqui, você só se esqueceu disso. O meu papel, lembrar você de quem você é, lembrar você da sua conexão com o grande Criador, e você entender que você cria a sua realidade. Juntos, nós vamos criar novas realidades. Então, voltando, do dia 27 a 29 de março, 3 dias inteiros, início às 9 da manhã, sem hora para acabar, não vai marcar jantar. Uma semana antes, já para, já não bebe, não tira o álcool da tua vida. É a minha indicação a partir de hoje. Tira o álcool da tua vida a partir de hoje. Esteja preparado para o evento. Não vai encher o pandui de comida, tá? Porque isso afeta a digestão, afeta a tua absorção de informações. Esteja lá presente. Não fica de fofoquinha, não. Aproveita cada momento, porque tudo é desenhado para a sua cura e transformação. Fique o máximo de tempo possível, porque existem frequências de cura o tempo todo trabalhando para vocês. Para vocês. Então, tudo pensado com muito amor, para vocês saírem desse evento levando amor para a vida de vocês, para a casa de vocês, para os filhos de vocês. Não, menina, você tá doida? Luciné pedindo alimentação. Menina do céu, você já parou para pensar que é 37 pila por mês? Tem não, filha, mas tem um shopping Westside lá do lado, dá para você comer lá. Vai ter um botequinho lá também com pão de queijo, ou leva barra de cereal, leva marmita, tá? Mas não, isso é o evento, é 3 dias de evento. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é 3 dias de evento? Tá? É gigante, gigante. Então aproveitem ao máximo, tá? Então, Matheus, para quem comprar ainda hoje, hoje é dia 12 de março, um ingresso vale 2 ingressos, então já acha alguém para dividir. Quem comprar durante a live, que eu vou encerrar daqui um pouquinho, quero ler um capítulo do e-book para vocês antes de finalizar.
levo o AVB também, de 1997, só esse treinamento gravado. E o primeiro que comprou, que eu não sei se alguém já comprou, se já temos algum comprador, anota esse nome, Matheus, para a gente saber que o camarim pode ser aberto para essa pessoa, tá? Acessar a frequência lá do camarim com a gente. Meus lindos, temos perguntas? Ou tem alguém que quer falar alguma coisa, que foi lá e quer falar um pouquinho sobre? Abre o microfone aí e fale. Isso, vai ter BlaBlaCar, sim. O BlaBlaCar não é só para carona, né? Vocês podem compartilhar Airbnb, hotel. Que, gente, a gente só vai para dormir no hotel e é acabado. Você chega no hotel assim, ou você quer chorar rios, ou você quer dormir, né? Então, é o hotel para dormir. É cama para dormir, chuveiro para tomar banho, né? Por favor, vamos estar cheirosos lá, né? Alguém tem algo para compartilhar aí? Abre o microfone, coloca a tua voz no mundo. Se alguém quer compartilhar como foi estar lá no passado, eu acabo com vocês, Cris. Eu transformo vocês na coisa mais linda desse mundo que vocês já são. Vocês só se esqueceram de como maravilhoso vocês são, gente. Às vezes vocês precisam de uns palavrão para vocês acordar. Ah, Nair se forma lá. A gente vai ter formatura do povo lá. Coisa mais linda. Vocês merecem o que tem de melhor, gente, na vida. Lembrem-se disso. Se permitam viver o melhor da vida. Se permitam, tá? Alguma perguntinha? Deixa eu abrir aqui o... Meu Deus, quanta coisa aqui no chat. Calma aí. Papá, muitas chaves viraram. Que linda, Neuza. Você tem um negócio da Amway, maravilhoso esses negócios da Amway, né, gente? Tem até um troço para tirar bafão lá, muito legal. Vitaminas, né? Ainda mais quem tá usando tanto a bendita canetinha aí, né, gente? Vou falar sobre isso no ser. Ó, vocês, de olho em vocês. Você sabe que a pessoa fofinha é uma pessoa magoada, né, gente? Lembra que eu falei que a pessoa magra é raivosa? Magro demais é raivoso. Tem cura isso que você vai ter uma bundinha, vai desenvolver umas coxinhas. E tem gente que é magoado. É os fofinhos tomando canetinha agora. Ô, povo magoado. Vamos lá para isso? Ai, Jesus. Deixa eu achar vocês. Ixi, quem já comprou? Papapá, comprei, que show. Ó, quem comprou já tarde, pode conversar que vale o ingresso duplo. O ingresso duplo vale. Cruz gravado só para quem tá aqui. Tá, cadê? Tá. Socorro, gente. Incrível e transformador. Posso trocar o meu convidado? Opa, gente, tinha brigado com o convidado. Pode trocar. A pessoa não pode ir na data. Pode. Entre em contato com o Matheus. Matheus faz a alteração do ingresso, tá? Gente do céu, ano passado, porque a gente nunca sabe o que vai ser os eventos presenciais. Essa é a boniteza do evento presencial. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Quem teve ano passado? Levanta a mãozinha. Olha só, ano passado. Tem duas, três que estavam aí no passado. Os que eu enxergo, né? Porque tem que passar aqui. E os que não ligaram a câmera ainda, né, gente? Pelo amor de Deus, quer ser visto pelo universo, nem liga a bendita da câmera. Ano passado, a gente teve a... Alguém levantou a mão aqui. Pode falar, meu anjo. Ano passado, a gente teve cura indígena, né? Então, a gente teve essa frequência de cura e transformação no evento. Então, existem coisas que acontecem em movimentos porque vocês trazem muitas informações. E aí é acessado muita cura para linhagens. E ano passado foi muito forte a linhagem indígena, né? Matheus, não estou conseguindo fazer a inscrição. A Ronice está falando ali. É bom a gente olhar para isso. Algumas pessoas estão me dizendo isso, tá? Pode falar, meu anjo. Você que levantou a mãozinha.
É só abrir o microfone, você tem que abrir no vermelhinho. Fabi, Oi, meu. não sei se você está me ouvindo. Estou. É Teu nome, Isabel de minha Mundo linda? Novo. Isabel de Mundo Novo. Isabel. É para os outros saber Isso. quem é você, meu amor. Sim, claro. Eu estou em Maringá, como eu falei agora há pouco, né? Meu marido precisou fazer uma microcirurgia, estamos aqui. Ele está bem? Mas ó, tá ótimo, graças a Deus. Foi maravilhoso. Nossa Senhora, o ser, o fiz. A gente não quer que acabe. Tanto que eu já, lá mesmo, nós compramos, eu e minha filha, né? Que delícia. Compramos o método ser desse ano e estou levando 3 pessoas comigo. 3 pessoas que estão super ansiosas. E, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. É um aprendizado que ninguém toma de você. Ai, é Um lindo. beijo, até lá. Obrigada pelo seu compartilhar, porque a gente falar da gente mesmo é igual a gente falando do filho, né? A gente fala que o filho é lindo, os outros não é tão lindo assim, não. Mas quando é os outros falando, obrigada pelo compartilhar, porque Mas, eu penso assim que hoje em dia tem tanto curso, tem tanta gente oferecendo um monte de coisa que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é mais um. Não é mais um. Eu garanto para você que é um treinamento totalmente diferente do que você já viu. Eu falo porque na área do sistêmico tem pouquíssimas pessoas fazendo isso. E no Paraná, nessa escala, só eu que faço, tá? No Paraná. Então, a intervenção sensorial com a filosofia de Bert Helling, só eu que estou fazendo no Paraná, nessa escala, tá? E através das intervenções sensoriais, é o maior do mundo. Então, é algo totalmente diferente, não é aquela que tem treinamento que tem gente que gosta, que é gritar, que é aquela coisa mais movimentada e tal, não. O método C é mais interiorizar, e não tem nada de errado com outro tipo de evento. Mas eu, por exemplo, já passei dessa fase. Eu gosto daquela coisa mais tranquila, meditativa, vamos para dentro, vamos fazer dinâmicas, né? Então, tem gente que gosta mais dessa pegada, e tem gente que gosta da gritaria, então tá tudo certo. Tem gente que gosta dos dois, vai nos dois, né? Mas o nosso evento ele é diferenciado, ele é algo novo, ele tem arte, ele tem música, ele tem desfrute, ele tem dinâmicas, ele tem aprendizado para quem quer aprendizado. Não tem muito slide, não, porque eu não sou muito slide. Mas, enfim, né? Vocês já me conhecem. Gente do céu, me dá um sono esse tal de slide. Mais alguém assim? Levanta a mão aí. Quem tem problema de ficar vendo slide? Olha lá, tem mais uns doidos igual eu, gente. Meu santo Deus, quando eu vejo, já estou falando de outra coisa e assim segue a vida. Então, se vocês têm alguma dúvida, aproveita agora para perguntar, porque às vezes eu não tenho como responder as dúvidas que vocês têm em relação ao evento ou qualquer outra coisa que eu falei aqui, tá? Ô, Joselito, Fabi, eu tenho um pedido, não é uma dúvida. Alicione. Faz mais um esse ano. Ai, que bonito, né? Quem sabe, quem Pois sabe. é. Tudo, É que tudo nessa data nós temos viagem, senão com certeza a gente iria. é, é a tal Porque da. o meu esposo foi o primeiro que ele falou que ele que vai junto. Que lindo! Isso eu Aí eu, digo, isso viu? Aí eu, é um amor para se comemorar. Às vezes a gente não tem esse amor para se comemorar ainda, porque não está vibrando nisso. Então, se você tem esse maridão aí, você já está vibrando num up a mais. Porque quando o homem quer acompanhar a sua mulher, ele já entendeu tudo. O casal ele cresce juntos, né? Sim, Brenda, estamos querendo ir para São Paulo, tá? Estou querendo ir para São Paulo. São Paulo tem todo um esquema para você entrar em São Paulo, tá? E até para fazer um evento fora do nosso estado, como organizar, porque, gente, vocês não têm noção. Você chega lá, tá tudo lindo, mas dá um trabalho do cão para organizar, né? É telão, é som de qualidade, porque eu quero que vocês ouçam bem, eu quero que vocês vejam com nitidez o que for para estar lá, às vezes não é os slides, é outras coisas. Eu quero contratar as melhores empresas para atender vocês, de música, de teatro. Então, às vezes, mudar de estado traz alguns desafios, né? Mas a gente tem essa ideia. Mas, como eu disse, esse ir até o lugar, isso te traz um movimento de ação tão grandioso. Eu vejo assim, eu fui até para a Alemanha para conseguir a transformação na minha vida. E isso é algo que te volta como benefício na sua vida. Então, esse sair de onde está, esse sair, eu decido me movimentar. É tipo um movimento migratório que tiveram os nossos ancestrais para uma vida melhor, é o nosso movimento migratório.
ir até Cascavel, ir até onde estiver. Eu vou aonde for para mudar a minha vida. Eu deixo de lado algo para transformar a minha vida. São decisões. E, gente, decisões são o destino. Alguém falou de uma viagem, hoje mesmo, alguém me chamou, tem até que responder essa pessoa, que ele era de Guarapuava, ele queria muito ir, e não estava dando, que ele tinha curso no mesmo dia. Ele me ligou, Fábio, tu não acredita. Mudaram a data do meu curso. Falei, bom, as coisas acontecem, agora você pode decidir não vir ou vir, né? E aí, assim, o universo ele dá um jeito quando é para você estar. E como eu disse, não é para todo mundo, às vezes não é o momento, mas eu vou dizer também que não é o momento, é. O teu momento é o momento que você decidir. Não é Deus que vai mostrar o momento, não é a sua situação financeira que vai mostrar o momento. Eu já tive gente que foi vender bolo para pagar o treinamento e tá lá. Eu tive gente que já foi acampado, que não tinha onde ficar para dormir. Então, gente, é aonde você está disposto e disposta a transformar a tua vida. É disso que se trata os movimentos da nossa vida. Aonde eu estou disposta a abdicar da pizza do mês para poder, gente, que olha, a pizza do mês. Hoje uma pizza, você não come pizza menos de 90 conto. Já dá 4 meses de pagamento de parcela. Gente, façam conta de padaria para transformar a vida de vocês. Vocês me valorizem. Vocês me valorizem 3 dias de evento. É porque é para transformar, para ajudar mesmo. A ideia é contribuir para não dizer, ai, Fabiana passou no mundo sem contribuir. O cu que não contribui. Estou fazendo de tudo para vocês, ajudando ao máximo. Mas vocês têm que ter a parte de vocês. Posso tudo, menos querer por vocês. Ok? Ah, deixa eu ler. Esse livro, quem vocês querem o físico, eu amo livro físico, né, gente? Eu sou das antigas, do tempo dos maias e astecas. Eu gosto de livro físico, ele vai ter poucas unidades, mas vai ter na lojinha do Ser, tá? Na lojinha do Ser. Gente, mandei fazer tanta coisa bacana pra vocês. Vocês vão ver lá. Porque eu tenho umas mandingas que eu faço, tipo banho de anil. Aí eu comprava aquele anil em gota, pintava o banheiro inteiro, né? Ou, você passa a pedrinha e faz... Aí eu desenvolvi um sabonete de anil para vocês. Vai ter lá à venda, feito exclusivamente para vocês. Será feito reiki em tudo que tem na lojinha. É passado energização. E o sabonete de anil não é para você usar todo dia, tá, criatura? Sabonete de anil é quando você tá para baixo, sabe? Você tá no momento meio down. Aí você usa, passa aqui. As pessoas que têm muita dor no pescoço, aqui é um canal espiritual, tá? Aqui, ou esse ossinho aqui atrás. Então, passa ali, passa na coluna, nos centros, nos chakras, tá? Porque é para mudar a energia. Isso aí, Marciane, já tem, né, Márcia? Meus mentorados têm tudo antes. E ele vem com sal grosso, que ele limpa, mas ele tem um anil que já sela. Porque banho de sal grosso, você tomar só o banho de sal grosso, sabe que você tá fazendo merda? Por quê? Porque o sal grosso, ele zera o campo áureo. E aí você sai na rua catando tudo que tem na rua. Porque tá zeradinha, resetou. O anil não, ele blinda. Ele blinda, tá? Então, o banho de anil vai ter o banho do amor de rosas, vai ter o banho da prosperidade de canela com glitter dourado. Ah, gente, um luxo. E vai ter o livro, só que o livro tem quantia limitada, porque eu não mandei fazer mais tantos, né? Porque como é só para eventos, e a gente está fazendo outros lançamentos agora, mas tem um tantinho ainda desse. Então, se você quiser, nos primeiros dias, aproveita e já compra para você não ficar sem, tá? Vamos abrir uma página para vocês? Tchan, 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 tchan. Surgir dúvida, vocês vão perguntando aqui que eu vou acompanhando. Vamos fazer assim? Tchau. E o doido, gente, é que abre nas páginas certas. Produtividade e ação. 23ª chave. Na vida, todos nós temos uma escolha. Ou somos produtores, ou coprodutores, ou apenas consumidores. Isso define o quanto de controle temos sobre o nosso sucesso e o nosso progresso. Ser um produtor é assumir o papel principal na criação do seu destino. É assumir a responsabilidade pela sua vida e por tudo que você deseja alcançar.
Quando você é um coprodutor, você ainda está atrelado a decisões de outra pessoa. Ah, eu vou ver com alguém. Você trabalha para alguém, produz resultados, mas a maior parte do lucro e do controle está na mão do outro. Justo, né? E quando você é apenas um consumidor, você simplesmente usufrui do que os outros criam, sem realmente contribuir para o ciclo de criação e evolução aqui do planeta Terra. Produtividade não é sobre fazer mais em menos tempo, mas sim fazer o que é mais importante e que traz maior impacto. Para isso, você precisa definir prioridades na sua vida, eliminar distrações e focar em resultados reais. Às vezes, isso significa sacrificar o lazer ou o conforto para alcançar um objetivo muito maior. Como fiz quando decidi trabalhar todos os fins de semana para garantir que meus projetos pessoais e profissionais evoluíssem. Gente, eu trabalhei, calma aí, tem mais, é grande esse capítulo, essa chave. E eu lembro, gente, eu trabalhei por 12 anos de segunda a segunda, sabe? Sim, tirava alguns períodos de férias, mas até em férias eu estava trabalhando. Vocês já viram gravando live em navio, em aeroporto, em banheiro de lugar, porque eu fazia isso, né? Eu sabia o que eu queria fazer. A importância da pressão positiva. A pressão, quando utilizada de maneira inteligente, é um combustível poderosíssimo. Ela vem de circunstâncias adversas, dificuldades e desafios que precisamos enfrentar. E são nesses momentos que podemos transformar o estresse e a pressão em ação produtiva. Para avançar na vida, é necessário enfrentar desafios com coragem e usá-los como impulso para agir. Pense no exemplo de um projeto pessoal ou profissional que você enfrentou. Talvez, como eu, você tenha sido desafiada a realizar algo impossível, como lançar um livro ou organizar um grande evento em escala. Eu vivi isso ao preparar o lançamento do meu primeiro livro Destrave a Sua Vida, e decidir que o primeiro lançamento seria num teatro para mais de 1.200 pessoas. Vocês já imaginam, gente? Vender livro num teatro para 1.200 pessoas, num movimento que as pessoas nem sequer lê muitas vezes hoje? Lá estava eu, enchendo um teatro. No começo parecia inatingível, mas foi a pressão e a dúvida dos outros que me impulsionaram a agir. O ponto aqui é que todos enfrentamos pressões, seja no trabalho, no relacionamento ou até mesmo em nossos sonhos. A diferença está em como você usa essa pressão. Você pode escolher se deixar paralisar por ela ou transformá-la em motivação para agir e seguir. Assim como conseguir encher um teatro e vender milhares de livros, você também pode usar a pressão para impulsionar seus próprios projetos. Gente, eu vendi, porque a entrada do teatro era a compra de um livro. Eu vendi em 48 horas 1.200 livros. Olha que doido. 48 horas. Sempre que se sentir pressionado ou desafiado, pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora para transformar isso em uma oportunidade? A ação, mesmo que pequena, é o primeiro passo para mudar a sua realidade. Quando você começa a adotar a mentalidade de produtor, percebe que nada vem sem esforço. No entanto, esse esforço precisa ser focado e constante. Se você deseja evoluir, deve estar preparado para colocar pressão em suas metas e assumir o controle do que você deseja realizar. Uma das grandes lições que eu aprendi foi que não adianta esperar pelo momento perfeito ou pelas circunstâncias ideais. Elas raramente acontecem. A chave é fazer acontecer, agora, com os recursos e o conhecimento que você tem à disposição. O ato de agir, por menor que seja o passo, coloca você em movimento, e esse movimento gera resultados. Existe uma lei que é a lei do Pareto. Vocês conhecem essa lei? A lei do Pareto é a lei do 80-20. É um princípio que pode ser aplicado em diversas áreas da vida. Ela sugere que 80% dos resultados vem de 20% de esforço. A chave está em identificar quais são as atividades mais importantes que geram a maior parte dos resultados da sua vida e focar nisso. Em vez de gastar 80% em tarefa que não move o ponteiro, concentre-se 20% do seu tempo em coisa que vai fazer acontecer. Isso não significa que você não deva colocar esforço, mas sim que esse esforço deve ser direcionado estrategicamente para áreas
de modificações e transformações reais. Dica prática: faça uma lista de todas as atividades diárias e identifique as 20% mais importantes. Foque nelas e elimine ou delegue o restante. Hoje foi aí a 23ª chave para vocês, né? Esse livro, ele tem, deixa eu ver quantas chaves. 51 chaves. E ele é um livro para ler desse jeito que eu fiz, tá? Faz assim e lê. E sempre vai ter uma cacetada na sua fuça para você levantar a bunda e fazer acontecer. É maravilhoso. Eu amo esses livros. Fale, Edna. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho um carinho muito grande para a Fábio, porque ela me destravou. No momento que eu estava perdida, foi ali que eu encontrei. E o método Ser do ano passado foi surpreendente. Eu fui com a minha família, né? Eu levei os meus filhos e o meu marido, e foi o melhor investimento da vida. Ver a transformação que ocorreu na minha vida a partir daquele momento. E agora eu tenho o livro da Fábia aqui. Você está olhando na câmera errada. Vira para onde está olhando. Aí, agora e eu tirei a chave, eu tirei a chave 39, o poder do movimento. Então, assim, gente, se você tem dúvida, você já está dentro. Então, faça o movimento possível para você. Eu tenho certeza que a Fábio vai trazer a condição especial para você. Então, entre em contato com ela e não perca a oportunidade de estar nessa ambiência. Obrigada. Tenho certeza que não vão se arrepender. Porque Sinal eu que vai sou estar lá esse ano de uma novo. outra pessoa. Hã? Sinal que vai estar lá esse ano de novo. Com certeza. Já é. Aí a gente tem uma filha que ela é apaixonada. Tenho certeza que se pudesse ir crianças, ela iria. A gente não abriu ainda para criança, gente, porque existe todo um trâmite legal para isso acontecer, tá? E a gente trabalha questões emocionais, então, por segurança no momento, que a forma que a gente faz só vai acima de 18 anos. Mas ela tem uma filha que é lindo de ver o processo dela. Olha lá, linda. Ela sempre está por aqui. Quando tem os movimentos, agora está cada vez. Eu atendo ainda, mas quando tem agenda, gente, porque, enfim, né? O movimento está pedindo que eu vá para milhares de pessoas, porque são milhares de pessoas que precisam viver essa vida que eu aprendi a viver. Então, se Deus abriu isso, Ele está dizendo: sai do fundo da tua casa e vai atender milhares de pessoas. Então, se essa é a minha missão agora, ela está sendo dada, ela está sendo executada. E que venha gente do meu mundão todo aí. Estou muito feliz que vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente de Santa Catarina, está vindo gente do Nordeste, está vindo gente de Portugal para cá. Então, eu estou muito feliz com esse movimento e até fiquei pensativa. Falei, gente de Portugal, o povo tá vindo, que coisa mais linda. Provavelmente. Eu falo, quem foi a constelação que você falou do Paraguai? Cara, aquela Foz do Iguaçu intercedeu, foi muito lindo, muito lindo. Gente, aproveita, é aqui do ladinho, então a Fábio sempre vai fazer uma condição especial, tenho certeza, entre em contato com ela. E eu vejo todos vocês no Método Ser. Até mais. Vai ser lindo, vai ser incrível. Eu só tenho isso para dizer para vocês e só vendo para vocês saberem como vai ser mesmo. Essa aula vai ficar gravada, ela vai ficar um tanto porque eu esqueci de gravar o início. Precisa de trabalhador de última hora, estou aqui para servir, a Marciane. Opa, Marci, sempre é bom saber. Avisa a Tami lá. Avisa a Tami, que é a Tami que faz a lista dos anjos do evento, né? Existe uma seleção, a gente tem uma turma de anjos que fica lá contribuindo com vocês nesse momento. Às vezes a gente tem um momento de querer alguém para dar um abraço, alguém para dar esse olhar, e a gente tem anjos muito preparados. A Márcia é uma que já se formou com a gente, já tem conhecimento, já tem toda a experiência para lidar e trazer luz a esse momento, né? E porque muitas vezes a gente tem esse dom, né? Quem de vocês aqui sente que as pessoas chegam para você e começam a contar a história de vida delas? Quem de vocês parece que as pessoas querem, né? Levanta a mãozinha aí. Né? As pessoas querem. Por quê? Porque você é um guardião da luz. E eu digo para vocês, todos vocês que estão aqui, por algum motivo, vocês estão aqui porque vocês são um guardião da luz. Vocês estão nesse movimento de fazer algo diferente no mundo. Porém, vocês precisam se lembrar disso e se lembrar das capacidades para contribuir com a humanidade. E é um momento, gente, que a humanidade vai precisar muito disso. Ouça o que eu estou falando. A gente está numa mudança significativa de era.
Era, vai tudo mudar. Mas o que nunca vai mudar é o coração. E isso é o que nos torna seres tão poderosos. Não permitam que tirem de você a sua fé, o seu amor, o seu coração, porque isso é a única coisa, gente, que nenhuma outra raça tem, essa emoção, esse sentimento que nós temos. E eles tentam tirar isso de você vendendo medo, vendendo raiva. Eu vou falar muito sobre isso no ser para vocês. Saiam dessas frequências, mantenha o teu coração limpo em amor, em conexão. E vamos transformar essa nova era. Vamos ser, sim, os guardiões dessa luz, os guardiões de iluminar. E você não está acendendo uma lanterna para deixar debaixo da mesa. Vamos levar para o mundo isso. Vamos levar para o mundo, tá? Eu conto com você para isso e eu tô aqui para te ensinar a ligar essa sua lanterna e expor ela no mundo, né? Mas eu preciso que você faça o seu movimento. Posso tudo por você, menos querer. Querer é você que precisa. E querer inclui movimento, ok? Então, quero me despedir de vocês, pessoal. Quem é de Maringá, amanhã eu vou estar em Maringá às 19 horas, né? A gente tem um movimento lindo naquela cidade incrível. É o último movimento antes do método Ser, que vai acontecer em Maringá. E aí eu entro em recolho, né? Para ter toda a energia necessária para estar com vocês no método Ser. E como eu disse, é um evento surreal e exige demais presença. Para as coisas que a mente pode explicar, qualquer um resolve. Mas para as coisas inexplicáveis, a gente precisa de presença. Então, eu peço para vocês presença nesse movimento. Quem quer saber de Maringá, dá uma olhada no meu Instagram, Fabiana Zelasco. Lá tem o endereço, que é Rua Basílico, Xaxichuque, alguma coisa assim, tá? É num prédio onde no mesmo prédio tem a associação comercial, lá fica no mesmo prédio, tá? Vai ser lá naquele prédio perto da igreja linda, aquela catedral maravilhosa que vocês têm. Vou estar lá às 19 horas, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e decisões são destinos. Espero estar com vocês, vejo vocês no Método Ser e vou estar lá para olhar na bolita dos olhos de vocês para a gente se curar nesse encontro. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Chamem o Matheus, qualquer dúvida. Até a meia-noite de hoje dá para você conversar com quem você precisar aí. Arruma um amigo, uma amiga para compartilhar o ingresso. E o restante, depois vai para o BlaBlaCar, que lá vocês vão encontrar carona, gente para dividir quarto. Aí é com você fazer acontecer, tá bom? A minha parte eu estou fazendo, que é trazer para você transformação, mudança, aprendizado sobre liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade emocional. É sobre isso, esses 3 dias, que é o início de uma mudança, de transformação na sua vida. Eu garanto para você que é tanta mudança que as pessoas precisam até te conhecer de novo, que elas não vão reconhecer. Meu Deus, o que você andou fazendo que você está diferente? É porque realmente eu lembrei de quem eu sou. É sobre isso o Método Ser. Beijo e vejo vocês em breve. Beijão, gente. Obrigado para quem ligou a câmera. É um sinal muito grande de respeito isso. E eu agradeço de coração, tá bom? Beijo!